Olá, meus amigos do canal Dietista Espírita. Hoje vamos discutir sobre a questão da reencarnação perdida e se isso é possível de acontecer. A gente vai basear num assunto que foi tratado por Allan Kardec na Revista Espírita, por sinal, um dos últimos artigos, porque depois ele haveria de desencarnar. E então a gente vai verificar se isso pode acontecer com a gente, ou seja, a gente traçar um perfil do que vai fazer que quando encarnado e de repente a gente não cumpre. Nesse caso aqui, envolvendo a avareza. Nesse jornalzinho aqui na França, em 19 de novembro de 1868, tem esse fato que narra sobre esse senhor, que aqui no caso eles obtiram o peso, né? Aliás, o nome dele. E nesse caso ele tinha uma vida bem assim, isolada. Ele não recebia ninguém, ele fazia sua própria comida. Realmente era um ermitão, vamos dizer assim, um ermita. E nesse caso aqui, fala que ele vestia as roupas bem assim, rasgadas, dormia num lugar muito ruim, tinha uma aparência muito ruim em termos de vida por causa das privações e morava num local na qual se dá o nome de Água Furtada, mas num local no sobrado. E coloca então que de repente nessa casa, na parte de baixo, começou a ter um cheiro muito desagradável e que ali era um restaurante e isso estava todo mundo começando a reclamar daquele mau cheiro. Eles procuraram então localizar de onde viera o cheiro e descobriram que vinha do quarto, do alojamento ocupado pelo senhor. Eles então observaram que existia já um bom tempo que eles não conseguiam ter contato com essa pessoa e chamaram, né, o comissário de polícia da região para poder verificar o que acontecia. E lá, chegando a autoridade, pediu que abrisse, né, de forma regular, né, o local e depararam com uma cena muito desagradável mesmo. Informa então que o local era um espetáculo desagradável, pois o corpo já estava em estado de completa putrefação. Já havia alguns dias que ele havia já desencarnado, né? Os vermes roíam as carnes, enfim, uma cena totalmente dantesca. E observaram que então que ao lado, né, do corpo não tinha nenhum sinal de violência. Então, foi uma morte por apoplexia ou congestão cerebral, ou fraqueza mesmo, né? Mas observaram que ao lado do móvel encontraram 35 mil francos, o que significa esse valor aqui embaixo, quase 10 mil reais, em dinheiro, ações, obrigações industriais de valor diverso. Ou seja, era um senhor que tinha muita renda, não justificava ter aquela vida porque ele tinha renda suficiente para poder se sustentar. E o que eles fizeram então? Depois de analisar que tudo ali, eles foram, né, pegaram o dinheiro e colocaram para a justiça. Ele foi então evocado, né, na sociedade parisiense desse espírito e deu a seguinte comunicação. Ele comenta, né, nessa reunião, que ele faz uma explicação imediata para a equipe que o evocou, porque na verdade já sabiam, né, mas ele sofria de provações, né, e diz claramente que faliu, ou seja, ele havia solicitado no mundo espiritual reencarnar com esses haveres, mas faliu, deixou bem claro aqui que faliu. E coloca que no passado, né, ele tinha uma vida bem também difícil, né, na pobreza, né, e ele então pede, né, que ele pudesse reencarnar, né, e reencarnar com dinheiro a fim de ajudar aqueles que conviviam com ele. Coisa que não fez, porque ele expulsava os pobres, né, que aposentavam na casa dele. Ele não, o dinheiro que ele tinha não ia passar para a família, ele tinha mulher, tinha filhos. Olha só que vida difícil que ele escolheu e faliu. E ele coloca então: escolhi para aprovação nessa nova existência,
ser sóbrio, moderado nos gastos e partilhar minha fortuna com os pobres, meus irmãos deserdados. Mantive a palavra e vi-lhes o contrário, porque fui muito sóbrio, temperante, mais que temperante, mas não fui caridoso. Ou seja, ele afirma aqui que ele tinha ciência daquele que ele havia escolhido, mas infelizmente ele não deu valor àquele que ele havia escolhido. Daí nós perguntamos nós mesmos como é que nós estamos em relação à nossa vida, em relação às provas que nós escolhemos. E então ele faz, né, todo um trabalho de remorso, né, e um possível arrependimento, pedindo que fizesse prece por ele a fim de superar a situação. Daí o Avalento da Rua do Forno, aquela imagem que eu coloquei lá no início da reunião, é essa rua hoje. A gente vai então encontrar no Livro dos Espíritos a conclusão, onde Kardec questiona: um espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolher? A resposta é clara: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode escolher uma vida, né, que não dê proveito algum, como um jeito de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Vai aí a nossa reflexão para nós mesmos, verificar se realmente nós temos, né, dado valor às oportunidades, né, que a vida nos oferece em função daquilo que nós escolhemos no passado. A gente verifica que nem tudo que acontece conosco é o famoso destino, é a questão que nós, né, escolhemos, mas através do livre-arbítrio a gente desvia ainda, né, o caminho, aí sofremos por algo que nós, né, não tinha necessidade de passar. Foi uma escolha infeliz nesse momento. Fica a reflexão para nós no nosso dia a dia. Um abraço e até outro momento aqui no canal Diretriz Espírita.